Graça e paz, eu sou a pastora Leila, pastora missioneira andando pelo mundo, pelas nações onde o Senhor manda. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de coração missionário, Missionary Heart, coração missioneiro, como queira você chamar, em qualquer língua. Estamos hoje na nossa quarta lição de discipulado, do nosso discipulado, e vamos lá então para estar abrindo o nosso slide, fazer uma pequena oração, entregando esse estudo bíblico assim diante de Deus e que a sua fé possa ser edificada. Deus, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui compartilhando com os nossos irmãos o conhecimento da tua palavra. Te peço, Deus, que tomes a direção, o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para se mover, tenha liberdade para dirigir a minha vida e que os meus irmãos possam se sentir à vontade para estar tirando suas dúvidas. Te peço, nos conduza, Senhor, com sabedoria, que sejamos todos edificados na nossa fé e possamos compartilhar mais do conhecimento da tua palavra. E nesta aula de hoje, lição número 4, vamos estar falando sobre a igreja do Senhor. Amém? Então, eu te abençoo. Seja muito bem-vindo. Compartilha, deixa o seu like ali. Você sabe que tudo isso nos ajuda a estar divulgando mais este trabalho, esta bênção. Não fique com a bênção só para você. Compartilhe a palavra de vida. Integração na igreja, então, lição número 4 do nosso discipulado. Objetivos são aprender o que é a igreja, aprender por que a igreja é necessária, aprender por que devemos ir à igreja. Tantos que dizem por que tem que ir para a igreja. Hoje você vai saber. Aprender como se escolhe uma igreja para frequentar, qual é a igreja certa, como identifico que estou no lugar certo. Hoje você vai tirar todas essas dúvidas. Lembrando, então, que vimos na primeira lição as ordenanças de Jesus com respeito ao batismo e à ceia, a importância do batismo e o jeito certo de se batizar, é por aspersão, é por imersão, qual é o batismo? O batismo de Jesus, amém? E o significado, a importância da ceia, um pedido que Jesus nos fez para estar ceando em memória dele. Isso está tudo na primeira lição, você pode correr ali no seriado para ir atrás de ver, assistir, deixa suas perguntas, se é que por acaso ainda você não assistiu. A nossa segunda lição, nós aprendemos acerca da certeza da salvação. Você, como filho de Deus, não pode guardar nenhuma dúvida. Porque eu sou pecador, eu vacilo de vez em quando, eu não tenho uma vida assim, como eu queria ter. Meu filho, até Paulo, o apóstolo Paulo, ele falava aquilo que eu quero fazer, não faço, e o que não quero fazer, faz. Meu Deus do céu, eu hoje imagino Paulo sofrendo. Pelo amor de Deus, não é por causa de você, por causa de Jesus. Ele já fez tudo para que você seja salvo. Corre aos pés de Jesus e deixa ele tomar o controle da tua vida. Na terceira lição, então, nós aprendemos sobre o devocional, sua importância, estrutura, organização e registro. Por que é tão importante a gente ter uma vida de devocional? Não assistiu? Então, para esse vídeo, vá lá assistir ao respeito do devocional que está na lição número 3. Então, avançamos, tendo concluído a nossa revisão, e hoje, então, na lição número 4, vamos estar falando a respeito da casa de Deus. Por que Jesus nos deixou a igreja e por que ela é tão importante? Já que estamos falando em português, vou falar um pouquinho mais devagar, porque a minha língua enrola e sai o portunhol outra vez. É de suma importância que o crente congregue regularmente. Você e eu precisamos ter essa consciência e não esquecer, sendo novo ou velho convertido, muita gente que já está velha na fé comete os erros de achar que não precisa mais, que não vai ficar esquentando a cabeça, que está mais tranquilo em casa e começa a perder essa bênção que é simplesmente estar sendo engaixado no corpo de Cristo. Amém? Você passou por algum problema,
teve algum conflito até dentro da igreja. Soluciona isso, meu filho, minha filha, em nome de Jesus. Não se conforma com menos de ser um membro do corpo de Cristo. Não se conforme com menos do que isso. Então, hoje, nós vamos saber a importância dessa necessidade de estar congregando. Se você tiver alguma dúvida, o melhor modo de te convencer dessa necessidade é responder as perguntas mais comuns que possam surgir na sua mente. Por isso, vamos tentar fazer isso nesta aula. Mas, havendo alguma outra pergunta que possa surgir na tua mente, não hesite em deixá-la nos comentários. Eu mesmo que venha demorar um pouco, me comprometo a responder, está tirando essas dúvidas uma a uma. Então, vamos lá, no primeiro tópico, o que é a igreja? A palavra igreja na Bíblia tem dois sentidos. Por vezes, refere-se a todo o grupo dos salvos no mundo, isto é, a Igreja Universal, não necessariamente aquela igreja que se chama Igreja Universal, justamente ela faz sentido ou está se referindo a essa igreja que é onde em toda a nação, todo filho de Deus que aceitou, que recebeu a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, faz parte da Igreja Universal e é a igreja que Deus vai buscar. Ao mesmo tempo, outras vezes, refere-se a um determinado grupo de crentes de certo lugar, a igreja de uma localidade. Então, a Igreja Universal somos todos os que fazemos parte de uma igreja local, todos no mundo, em cada um na sua igreja, em cada nação, mas que fazemos parte de uma igreja. Já aproveito para tirar essa dúvida, se for uma das tuas dúvidas. Muita gente diz que não precisa ir na igreja porque ele já é templo do Espírito Santo, ele já tem relacionamento com Deus, mas Deus deixou bem claro que uma coisa é ser templo do Espírito e outra coisa é você ser igreja. Fazer Teocone dos desenhos da igreja. Uma coisa é ser templo do Espírito e outra coisa é você ser igreja. Igreja, vamos falar do templo do Espírito, que a gente já vai falar desse quesito aí nas próximas orações. Olha, templo do Espírito é você, de forma isolada. Uma vez que você recebe a Cristo, você recebe o Espírito de Deus que passa a habitar em você. Então, você se torna o templo, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Isso é templo, ok? Agora, a igreja, deixa eu explanar mais este conceito. Muitas vezes, ela é chamada de o corpo de Cristo. Isso significa que todos os crentes são parte do corpo espiritual de Cristo, o qual dá testemunha dele ao mundo de hoje. O trecho de 1 Coríntios 12, 1 ao 27, explica muito bem esta importante doutrina e mostra que todos os membros são necessários para que o corpo cresça e se torne eficiente. O novo crente torna-se parte do corpo no momento em que recebe a Cristo. Naquele instante, quer esteja ciente disso ou não, ele se torna parte do corpo de Cristo. Quando eu começo a congregar, eu me engaixo, eu me enxerto naquele corpo. Agora, quando eu começo a deixar de congregar, eu estou me auto-amputando do corpo de Cristo. Veja bem, é tão importante a gente fazer parte do corpo de Cristo que ele justamente faz referência, compara a igreja com o corpo. O corpo, pensa no corpo humano, pensa no corpo animal também, mas num corpo vivo. A gente tem os sistemas, tem os membros, tem o sistema circulatório, o sangue que leva a vida para todos nós, né? Para cada membro. Então, traga para você. Hoje, uma vez eu estava estudando a respeito dessa comparação do corpo, e o Senhor me mostrava que o sangue no nosso corpo, que é a vida, faz às vezes do Espírito Santo no corpo de Cristo, que nos conecta uns com os outros, trazendo e levando vida, né? Interagindo entre nós, nos dando os seus dons espirituais. Pensa num corpo físico, o meu corpo. Eu estou inteirinha aqui, graças a Deus, louvado seja o Senhor, com todos os membros. Mas, de repente,
Pensa numa pessoa que ela está com um membro amputado. Essa pessoa perdeu a mão, por exemplo, né? A mão, ela é comandada pelo cérebro, pela cabeça. Se você e eu somos o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, certo? A palavra deixa isso bem claro. Então, a minha cabeça está comandando, dizendo a minha mão para ela abrir e fechar. Eu não estou pensando para fazer isso, eu faço, mas o comando vem daqui, certo? Agora, a pessoa perde a mão. Tudo bem, vai sofrer, vai sentir muita dor, mas vai passar um processo, se a mão não for enxertada, vai começar um processo de cicatrização, de estancar o sangue, de começar a coagular, e vai começar a cicatrizar aquela ferida que foi feita através dessa amputação. E o corpo, agora com um membro a menos, ele consegue sobreviver, fica mais limitado, né? Não consegue realizar as mesmas coisas que realizava quando tinha mão, mas consegue sobreviver. Você não viu já alguma pessoa deficiente física que tenha perdido a mão, que tenha perdido o pé, que não anda direito como a gente anda com os dois pés, não realiza as coisas da mesma forma, com a mesma habilidade, agilidade que a gente realiza, mas ela consegue sobreviver e consegue se ajeitar e consegue treinar o corpo dela para poder voltar a realizar as atividades, amém? Só que a mão, ela não é enxertada, e o que acontece com ela? Ela morre. A mão, ela não consegue sobreviver por si só. Então, ela morre. A carne começa a apodrecer, porque ela não está recebendo a vida, que é o sangue. Ok? Se a vida não foi conduzida pelos condutos das veias, então não tem como, ela começa a chorar, perde o sangue todo e ela morre. Então, inclusive, para não morrer, tem que ser reenxertada o mais rápido possível. Amém? Para que não fique com sequelas, para que tenha tudo, toda mão receba vida, que é o sangue, através do sangue. Então, quando a gente se isola da igreja, quando a gente começa a deixar de congregar, quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente se afasta da cabeça que é Cristo, a gente começa a sofrer uma sorte de morte espiritual. Começa a ficar fraco primeiro, começa a ficar anêmico, e quanto mais demorar a voltar a congregar, mais risco corre de morrer espiritualmente. Inclusive, tem pessoas que começam a deixar de frequentar, como eu disse aqui, com frequência, né? Começa a cada vez se espaciar mais. Não sai de vez, mas começa a cada vez se espaciar mais. Então, o alimento, a retroalimentação que traz a vida da igreja sobre essa pessoa começa a esmorecer, ela começa a entrar numa sorte de anemia espiritual, né? Começa a perder a força que traz a comunhão entre os irmãos, e ele começa a perder gosto, e começa, quanto menos participa, a ter mais gosto novamente das coisas do mundo. Então, perde a força e o inimigo começa a cercar e a induzir para levar para o caminho de morte. Tanto que a Bíblia é super clara com respeito a isso. Então, uma coisa é você ser templo do Espírito e uma coisa é você ser igreja. É tão necessária a vida a sós com o Senhor, a gente viu isso no devocional, quanto a vida com a igreja, porque você se torna um membro agora forte na presença de Deus, e ali estão as tuas chances de crescer, amadurecer, desenvolver os dons do Espírito Santo. Os dons foram repartidos para o corpo de Cristo. Então, você desenvolve eles na igreja. Amém? Então, assim explica 1 de Coríntios 12, de 1 ao 26, diz: você separe tempo de qualidade, por que não no teu devocional para estar meditando nesses versículos, se você puder corroborar o que eu estou lhe compartilhando aqui. Então, o novo crente torna-se parte do corpo no momento em que recebe a Cristo, seja ciente ou não. Mas na hora que não congrega,
ele começa a esmorecer espiritualmente. A igreja é necessária. Por que é necessária? Por diversas razões. O melhor modo de se ensinar esta verdade é simplesmente apresentar as razões. Então, vamos uma por uma. É necessária para que haja uma organização dos crentes. Nosso Deus não é Deus de desordem. Ali está registrado 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. E é lógico que não é da sua vontade que haja confusões. Se ele é um Deus de ordem, as confusões trazem desordem. Então, ele não gosta. Amém? Tanto que tem espíritos malignos que trabalham somente na contenda, na confusão, na divisão. Certo? Além disso, ela também fornece orientação aos crentes em geral e intensifica o crescimento. Em Atos 6, vemos claramente esta decisão. Olha que interessante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram dispensadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Mira, olha que interessante que o corpo começou a crescer, então começaram a haver novas necessidades, começaram a se descuidar algumas necessidades, porque agora o povo era maior, mas então eles se reorganizaram, eles distribuíram novas tarefas, levantaram novas pessoas para servir, como deve ser em qualquer crescimento de qualquer igreja. Então, mas devemos sempre trabalhar com ordem. Ordem e firmeza na fé. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Colossenses 2, versículo 4 ao 7. Aqui o nosso querido apóstolo Paulo falando ao respeito da ordem e da firmeza na fé. Por quê? Porque nós precisamos estar firmes na rocha que é Cristo, para poder estar mantendo o lugar que Deus nos deu no meio do seu corpo. Tem muita gente que chuta o balde em seguida por qualquer coisa, já quer sair dos grupos da igreja, já quer sair do departamento que lhe foi dado, já quer sair do meio da equipe que está trabalhando, já quer sair até da igreja se tiver algum desentendimento com os irmãos. Gente, acorda! Aonde tem gente, sempre tem confusão. É só você sentar, conversar. A palavra nos orienta a nos suportar em amor. Então, a forma de você suportar o teu irmão, se você não está suportando, o problema está em você. Nós fomos chamados por Deus a nos amar, a nos suportar em amor, a estar orando uns pelos outros. Então, não é porque vem um irmão com problema, que não sabe falar direito, que fica respondendo errado, que fica assim tenso. Como é que eu estou falando que eu sou igreja de Cristo se eu não pago o preço por aquela alma para estar ajudando? E logo, logo eu quero chutar o balde, quero me mandar. Quantas vezes eu escutei? Eu estava mais tranquila em casa, eu tinha paz na minha casa, eu vim aqui só para ficar no meio dessa confusão. Gente, acorda!
Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele é a paz, mas ele não veio trazer paz, porém, ele veio nos sacudir. Por quê? Porque quando ele chegou, a gente estava em trevas. Então, isso vai provocar o inferno, vai começar a se mexer. Se você está num lugar totalmente quieto, cheio de paz, tranquilão, nunca acontece nada, meu filho, abre teu olho, você está no lugar errado, viu? Onde tem gente, tem confusão. A gente não pode viver na confusão. Mas quando acontece algum desentendimento, você precisa sentar, conversar, tirar a tua dúvida, saber falar. Fale em amor, exorte em amor. Quando você está vendo que um está errado, pois vá lá e exorte em amor. Peça ajuda aos irmãos. Não fique quando você está sendo desprezado ou com alguma coisa, estão fazendo alguma coisa errada com você. Vai e fale, não fique quieto, não fique se conformando com você sair da igreja. Deus não está nisso. Seja firme, mantenha o seu lugar e confie no Senhor, porque uma das coisas mais importantes às quais o Senhor nos chamou é para termos comunhão com os irmãos. Uma das coisas que a igreja fornece ao crente é a oportunidade de comunhão. A comunhão dos crentes entre si é uma ordem de Deus. Não abandonem a congregação. Outras versões dizem, não deixem de congregar como fazem algum. Ao contrário, animem-se uns aos outros, mas agora que os tempos são difíceis, que são maus, dependendo da tradução. Hebreus 10, 25 deixa bem registrada a importância da congregação, do fato da gente congregar. É extremamente importante que o crente, todos os crentes, goze de uma boa comunhão com os outros. A igreja nos oferece essa oportunidade. Num bom ambiente de boa comunhão, os crentes se conformam mutuamente. Veja Romanos capítulo 1, versículo 12. Acontece alguma situação, você sabe que conta com a tua família da igreja. Às vezes a gente não conta nem com a nossa família sanguínea, porque eles não conheceram o Senhor, então começa a ter rejeição, começa a ter solidão, começa a ter distanciamento. Então você conta com a família da igreja. Então, ali nos momentos difíceis, você tem um abraço, tem um consolo, tem alguém para te dar uma palavra de ânimo, uma orientação, um conselho. Amém? Então, também é a oportunidade que temos de cooperar uns com os outros, como registra 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 14 ao 27. E, por fim, também partilham das alegrias e dos fardos uns com os outros, como registra Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vamos, então, por que ir à igreja? Porque também é ali onde você aprende a respeito das coisas do reino, onde você é ensinado na doutrina. O que é doutrina, gente? Eu peguei o significado da palavra para você entender melhor. Oferece condições à igreja, oferece condições para que o crente seja doutrinado. Uma boa igreja deve treinar seus crentes na doutrina, para que possam crescer na vida espiritual e ajudar os outros. Um dia alguém me ensinou, hoje eu estou ensinando. Amém? É importante que conheçamos as doutrinas da nossa fé. A nossa igreja doutrina todas as quartas-feiras, por exemplo, no culto de doutrina, que é o culto de ensino. Então, doutrina, o significado, diz que é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Fundamentalmente, o ponto, aí no 2 esclarece, amplia um pouquinho mais, mas basicamente o conjunto coerente de ideias fundamentadas a serem transmitidas, ensinadas. Eu falaria, então, que a sã doutrina é o conjunto de ensinamentos que a palavra de Deus nos oferece. Então, você e eu precisamos estar sendo doutrinados, ensinados na palavra de Deus, para que nós possamos também crescer. Adoração é uma das coisas que também a igreja nos fornece. Dá-nos oportunidade de adorarmos a Deus em grupo. Deus exige de nós o louvor constante e em amor. Em amor.
Essa adoração pode ser individual ou coletiva. O culto em grupo, com cânticos e louvor a Deus, tanto serve para honrar e adorar ao Senhor, como contribui para o nosso crescimento espiritual. É indispensável que a gente venha aprender a adorar na comunhão dos irmãos. A união faz a força. E na adoração em acordo, em comunhão, alegra o coração de Deus. Veja como registra isso Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E é tão bom que Deus compara isso com o derramar da unção na cabeça de Arão, o primeiro sacerdote que Deus separou para servir no templo. É tão agradável a Deus que provoca o derramar da sua unção sobre a igreja. Nesse derramar, milagres de todo tipo pode acontecer. Quando Deus derrama da sua unção, a glória de Deus desce sobre a igreja, envolve a igreja, abraça a igreja, pega todo mundo. Então, é uma rica oportunidade que você e eu temos de vivenciar o sobrenatural da presença de Deus, de poder vivenciar, ter uma experiência com Ele, de ser tocados por Ele. E essas experiências na igreja também ajudam no nosso devocional, para a gente aprender a adorar a Deus em casa, sós. Também essas experiências na igreja nos ajudam, nos orientam um pouco para a gente poder aprender a adorar a Deus. E assim, então, nós fazermos isso na nossa intimidade do nosso lar. Então, a igreja também nos fornece a oportunidade de servir. Dá-nos a oportunidade de trabalharmos para o Senhor. A igreja constitui em um local onde podemos exercitar os dons que Deus nos deu, como dizia agora há pouco. Ali podemos trabalhar juntamente com os outros na pregação do evangelho ou em outros projetos ou serviços. Deus ordena que façamos boas obras, as quais demonstram nossa fé. É muito importante que você saiba que aquele que ama a Deus realmente ama a sua obra, ou tem o dever de amar a sua obra. Deus não está separado da obra dele. Ele é a obra é ele, está tudo misturado. Ele é o dono da obra, é ele que institui a igreja. Ele está dizendo que ele é a cabeça. Então, se você não ama a igreja, não ama a obra de Deus, você não ama Deus. Você está mentindo para Deus, está mentindo para você mesmo, é um engano seu. Amém? Então, é uma pergunta muito válida. Por que a igreja é necessária? Sua resposta tem duas partes. Primeiro, devemos frequentar a igreja por todas as razões que a gente acabou de falar, quando falamos da necessidade da igreja. Em segundo lugar, mesmo que não conhecêssemos nenhuma dessas razões que a gente acabou de falar, a gente deve saber que simplesmente foi uma ordenança de Deus. E a nossa bênção maior está na obediência à palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele, diz o Salmo 1, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E tem uma passagem que diz ainda assim, se me amares verdadeiramente, diz o Senhor Jesus, guardareis os meus mandamentos. Guardar é trazer para você e colocar em prática, é viver aquilo. É viver aquilo, é colocar em prática, é experimentar, é poder você viver aquilo que você prega, aquilo que você diz que é. Você não diz que é filho de Deus? Que reconhece o Senhor como o único e verdadeiro Salvador? Então, como é que você não ama a obra de Deus? Como é que você não ama a palavra de Deus? Ele que instituiu a igreja. E ainda ele disse que vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar templos isolados. Alerta, povo de Deus, abre teu olho. A igreja também nos traz a oportunidade de crescer na presença de Deus. Nossa associação a um grupo cristão evita que caiamos no erro de abraçar ideias extremas, falsas doutrinas. É muito mais fácil o novo convertido cair em erros de doutrinas, mas eu vi muito crente já experimentado na fé, começando a se isolar e caindo em ciladas terríveis do inferno, começando a deturpar a palavra. Me lembro que até foi um missionário que trabalhava comigo, que ele se afastou por não conseguir simplesmente liberar perdão sobre os irmãos, né? E ele se afastou e começou a fazer a igreja dele. E daqui a pouco chegam as notícias, né? Ele convidando alguns irmãos da igreja, alguns jovens da igreja, justamente focou nos jovens para poder doutriná-los, porque eram mais novos na fé, não estavam firmes
no conhecimento da palavra, e lá vem os jovens espantados, pastor, o missionário nos chamou para fazer uma oração na casa dele, está abrindo um trabalho na casa dele, e sentou a gente numa mesa redonda, todo mundo ao redor, colocou a Bíblia na mesa e colocou uma garrafa de uísque. Aí começou a servir para todo mundo. Aí ele começou a falar da nova doutrina que o missionário estava pregando, né? Aí eu pude perceber várias vezes que não é o risco somente do novo convertido, mas muita gente que está já com muita experiência de anos de conhecer ao Senhor, está caindo em ciladas do inferno. A igreja, então, que devo frequentar, como ela é? Como ela é, meu Deus do céu? Por quê? Peraí que eu pulei uma parte. Não havendo sábia direção. Sim, pronto. Além disso, na igreja, o crente tem contato com crentes mais amadurecidos que sabem encontrar soluções para os problemas melhor que eles só. Eu separei duas passagens para você poder entender um pouquinho o que eu acabei de falar a respeito dessa necessidade de você contar com outros irmãos mais experientes na fé para que possam te ajudar no meio de um conflito. E aí uma está em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz que não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Há uma versão que fala que na multidão de conselheiros se encontra sabedoria. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Fala do alimento da palavra de Deus. O alimento sólido já é a palavra bem entendida, é o conhecimento, é aquele que já está maduro na fé e que ele começa a ler e começa a entender, já tem um entendimento já transformado no Senhor, como diz Romanos 12, quando nos convida a nos sacrificar, nos apresentar como sacrifício vivo, para que recebamos a verdadeira transformação da nossa mente e assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma transformação da nossa mente, ela acontece na presença de Deus, é o Espírito Santo quem realiza essa transformação na nossa mente. Nós devemos orar ao Senhor quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente está vindo na igreja escutar uma pregação, para que Ele nos dê o entendimento dEle, para que nós possamos digerir a palavra e nós possamos deixar de comer o alimento líquido. O alimento líquido, quando você é novo crente, que você não entende as coisas do reino, então sempre fica dependendo de alguma pessoa para ficar explicando para você o que significa aquilo que está sendo lido. Por isso os pastores pregam, os evangelistas, os missionários, os diáconos, aqueles que já têm experiência, conhecimento, oferecem nos cultos a pregação do evangelho para poder estar degustando, mastigando, preparando aquele alimento, preparando a papinha para aqueles que não compreendem. Mas uma vez que a gente vai crescendo, então a gente começa a comer o alimento sólido. É isso que Hebreus está falando para você e para mim. Então, que igreja devo frequentar? Nós estamos já na reta final do nosso discipulado, lição número 4. E vamos ver, então, se a gente está na igreja certa, ou você que ainda não achou uma igreja, que você possa ter uns parâmetros para você saber como procurar uma igreja. Eu me lembro que eu não achei uma igreja quando me converti na minha cidade, mas quando eu cheguei no Brasil, eu vi tanta igreja que eu falei, caraca! Eu estava no Rio, por isso caraca, viu? Aí eu lembro que eu falei assim para Deus, Deus do céu, que terra é essa? Meu Deus, me dá uma igreja. É tanta igreja, eu não sei. Mas eu tinha certeza que Deus tinha uma igreja para mim, né? Então a minha oração foi essa. Eu era muito leiga na palavra, era muito nova convertida e já tinha 2 anos de crente, mas eu não tinha congregado porque não tinha igreja onde eu fui morar. Então eu li muito a palavra e a palavra me convenceu ferventemente, desesperadamente, da necessidade de congregar, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, eu vi tanta igreja que eu falei, não, peraí,
eu não posso escolher. Aí eu pedi para Deus me dar a igreja que Ele tinha escolhido para mim. Então, todo crente precisa não apenas integrar-se numa igreja, mas também na igreja adequada. Existem muitos critérios que podem ajudá-lo a escolher a congregação que deve frequentar. E são os seguintes: que pregue a mensagem do evangelho e tenha uma atmosfera de amor. Que pregue a necessidade de uma decisão pessoal para se receber a Cristo como Senhor e Salvador. Cujos membros demonstrem conhecer e viver uma vida nova em Cristo. Onde se dê ênfase ao trabalho de missões e se sustente esse trabalho. Amém? Então, oremos para nós fecharmos essa lição. Se ainda você não congrega, peça a Deus te dar uma igreja. Lembre de fazer o seu devocional diário. Desenvolva esse relacionamento com teu Deus. Tenha um relacionamento e não uma religião. Deus é real, é uma pessoa e quer se relacionar com você. Peça para se manifestar simplesmente e te mostrar o caminho da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí você pode até duvidar e dizer, você está falando de Jesus, é a tua religião, mas quando eu não estava no Evangelho, eu estava em outra religião, um dia entrei num conflito. Eu tinha conhecido o judaísmo, eu me criei no catolicismo, eu tinha conhecido os Hare Krishnas, eu via várias religiões na rua, e eu entrei num conflito, e eu falei para Deus. Eu falei para Deus olhando para o céu, eu sabia dentro de mim que Deus existia. Mas eu não tinha contato, não tinha relacionamento com ele, eu não conhecia Deus. Eu só conhecia de ouvir falar. E eu me lembro que eu olhei para o céu e eu falei, Deus, afinal, qual é a verdade? E eu vivenciei o que a palavra disse. Anos depois eu li essa passagem, onde diz que aquele que realmente quer conhecer a verdade, ela mesma se revela. Então, se você ainda duvida, mas você quer conhecer esse Deus maravilhoso, tremendo, poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele é doido por você, doido por te conhecer, que Ele te ama com loucura, com tanta intensidade que Ele doou seu único filho para que morresse no teu lugar, simplesmente fale com Ele. Diga, Senhor, me mostra a verdade. Se o Senhor realmente existe, me mostra a verdade. Quem é que está dizendo a verdade? Me mostra o lugar onde me dê uma igreja, me mostra a verdade. E pode ter certeza, assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Porque não há ninguém, sequer um, diferente. Diante dele, nós somos todos iguais. Eu não sou nem melhor nem pior do que você. Eu sou filha de Deus, do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Filha do único e verdadeiro Salvador. Chegue para Cristo. E se você já está em Cristo, ordene a sua vida, para que você possa prosseguir em conhecê-lo e experimentar a vontade de Deus. Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta lição. Obrigado, papai, pelo conhecimento que podemos compartilhar. Eu te peço, Espírito Santo, para que possas estar tocando corações, convencendo como o Senhor sabe fazer, e que o Senhor possa se revelar. Senhor, que a tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que espada de dois gumes, ela não volte vazia, papai. Que ela possa ser boa semente nos corações férteis, meu pai. Rega com a tua presença. Remanturime que manasse, que ela possa dar bom fruto e fruto em abundância. Meu Deus amado, toca corações. Meu Senhor, converte corações. Meu Pai, atrai vidas para a tua presença. Direciona aqueles que não têm igreja, papai. Mostra uma igreja para congregar. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão já numa igreja, meu Pai, que eles possam firmar seus pés e que eles não negociem a sua salvação, o seu lugar no meio do teu corpo. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado, glorificado, bendito no nosso meio, que nós possamos ser a igreja que o Senhor sonhou, a igreja que o Senhor projetou, que nós possamos ser verdadeiros embaixadores teus nessa terra, e que nós possamos dar valor a qualquer lugar que o Senhor nos deu no meio do teu corpo, que possamos entender que cada membro é importante, determinante para a vida da tua igreja, onde tu és a nossa cabeça. Seja sempre tu dirigindo as nossas vidas, Jesus. Toda coisa que, Senhor, que houver em nós,
que atrapalhe o teu agir, o teu mover, o teu manifestar, o nosso crescimento. Senhor, arranca da raiz, arranca da nossa mente e do nosso coração, meu Pai. Nós queremos que o Senhor tome o seu lugar na nossa vida, nos conduza em vitória e que possamos alcançar essa vida que o Senhor promete na tua palavra. Vida boa e abundante nessa terra. Que teu nome seja louvado agora e sempre, em o nome de Jesus. Amém. A gente se vê, então, na próxima lição. Que você e eu possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e até mais.